Prepare-se para descobrir a noite mais enigmática do século. Um evento tão perturbador que até hoje especialistas tentam silenciar. Leia até o fim, antes que essa verdade desapareça para sempre. Em 13 de março de 1997, o céu do Arizona deixou de ser apenas um cenário natural e se transformou no palco de um dos episódios mais desconcertantes da história moderna. O fenômeno conhecido como Phoenix Lights. Aquele que seria um dia comum para milhares de pessoas, acabou se tornando um marco de horror cósmico e perplexidade coletiva, gravado em vídeos caseiros relatado por pilotos, testemunhado por militares e ainda assim, inexplicável, carregado de sombras, silêncios e contradições. Tudo começou ao entardecer, quando as primeiras testemunhas relataram o surgimento de luzes gigantescas, alinhadas com uma precisão geométrica antinatural, deslocando-se de maneira silenciosa, como se algo descomunal estivesse deslizando acima da atmosfera humana. Não eram estrelas, não eram meteoros, não eram helicópteros, não eram aviões. Eram luzes estáticas, pulsantes, formando uma estrutura tão vasta que se estendia por quilômetros no céu negro. Muitos observadores disseram que a luminosidade era tão intensa que projetava sombras sobre o chão. Outros sentiram um impacto emocional profundo, como se aquela presença carregasse algo impossível de ser traduzido em simples palavras. Uma das testemunhas mais marcantes descreveu a sensação como olhar para o impossível se materializando. Segundo ela, a formação triangular tinha o tamanho de uma cidade pairando sobre outra. E essa metáfora não era exagero. Relatos indicam que a estrutura era tão grande que seu movimento ocultava constelações inteiras, como se uma gigantesca massa sólida estivesse cobrindo o firmamento. Ao longo da noite, milhares de pessoas, literalmente milhares, ligaram para a polícia, autoridades militares, rádios locais e até centros astronômicos, tentando relatar o fenômeno. Ninguém tinha respostas. Os operadores simplesmente não sabiam o que dizer. As linhas telefônicas entraram em colapso. Pilotos comerciais relataram avistamentos. Famílias inteiras, nas varandas de suas casas, apontavam câmeras velocidade de hemossedimentação para o impossível, tentando registrar o que mais tarde se tornaria o maior caso de avistamento coletivo de um objeto voador não identificado nos Estados Unidos. E quanto mais as luzes se moviam, mais o pavor crescia. Havia algo sinistro naquela lentidão silenciosa, naquela presença gigantesca flutuando sem esforço. A formação triangular parecia observar a cidade, monolítica, impassível, sem emitir qualquer som, como se não se aplicassem a ela as leis comuns da física. A mídia inicialmente tratou o caso com cautela, mas o volume absurdo de vídeos, relatos e testemunhos pressionou as emissoras locais a cobrir a história. Quando as imagens foram exibidas, o país inteiro entrou em choque. Não era apenas mais um caso isolado de avistamento subjetivo, era um evento massivo, registrado simultaneamente por centenas de câmeras diferentes. Algo que simplesmente não poderia ser ignorado. O que veio a seguir foi ainda mais assustador. As autoridades começaram a mudar suas narrativas. Primeiro, disseram que não sabiam de nada. Depois, afirmaram que eram exercícios militares. Em seguida, negaram novamente. Dias depois, reapareceram com explicações improvisadas, mas nenhuma delas coincidia com os relatos das testemunhas, e muito menos com os vídeos registrados. Enquanto isso, os moradores continuavam narrando detalhes cada vez mais profundos e inquietantes. Silêncio absoluto, sensação de pressão no ar, animais se comportando de maneira anômala e até relatos de perda de tempo, uma espécie de lapso mental, como se minutos tivessem desaparecido inexplicavelmente. Um dos detalhes mais tenebrosos envolve um grupo de moradores que afirmou ter visto a estrutura muito mais de perto. Segundo eles, o objeto era sólido, não apenas luzes. Descreveram uma superfície escura, quase líquida, mas perfeitamente uniforme, como se fosse composta de algum material que não refletia a luz. A presença era tão gigantesca que, ao passar sobre suas cabeças, gerou uma escuridão instantânea, bloqueando completamente a luminosidade natural do céu. Mais tarde, um piloto da Força Aérea aposentado relatou, sob anonimato, que nunca havia visto nada que se movesse daquela maneira. Segundo ele, a formação fazia curvas impossíveis para qualquer aeronave convencional, deslocando-se sem alterar a posição das luzes, como se fosse um único corpo. Ele afirmou: se aquilo era humano, então alguém saltou décadas na tecnologia sem que o resto do mundo soubesse. E, se não era humano, então não há explicação.
E aqui começa a parte mais sinistra. Naquela mesma noite, logo após o fenômeno, moradores próximos a bases militares afirmaram ter ouvido movimentações incomuns. Caminhões saindo em alta velocidade, sirenes internas, helicópteros circulando áreas estratégicas. Não houve anúncio oficial de estado de alerta, mas a atividade era tão intensa que levantou suspeitas de que algo havia sido detectado nos radares, menos algo grande demais para ser ignorado. Dias depois, uma coletiva de imprensa foi convocada. A expectativa era enorme. Todos esperavam respostas concretas. Mas o que receberam foi uma humilhação pública. Autoridades apresentaram um responsável pelas luzes. Um homem vestido com uma fantasia de alienígena, usado como piada para tranquilizar a população. O gesto foi amplamente criticado, considerado um deboche diante de milhares de testemunhas que sabiam exatamente o que haviam visto. A sensação de ridicularização só aumentou o mistério. Afinal, se tudo fosse tão simples assim, por que recorrer a uma encenação tão infantil? Por que zombar de um evento registrado por tantos cidadãos? Por que desviar o foco com humor, ao invés de apresentar dados concretos? Depois disso, investigações independentes começaram a surgir, conduzidas por ufólogos, cientistas, ex-militares e testemunhas diretas. Muitos dos vídeos foram analisados quadro a quadro. Alguns apresentavam características perturbadoras. As luzes pareciam emitir uma vibração própria, quase como se estivessem interagindo com o campo magnético local. Em certos registros, sombras tênues surgiam abaixo das luzes, sugerindo que algo realmente físico estava entre elas, menos como se as lâmpadas fossem apenas pontos de referência de uma estrutura maior. Outros estudos mostraram que a formação triangular parecia desafiar princípios de aerodinâmica nenhum impulso, nenhuma emissão térmica detectável, nenhum rastro de combustão. Simplesmente flutuava. E quanto mais se investigava, mais perguntas surgiam. Mais de 20 anos depois, as Phoenix Lights continuam a ser um dos incidentes mais comentados no mundo dos mistérios inexplicáveis. Testemunhas daquela noite ainda falam com a mesma emoção, e muitas vezes com o mesmo medo de quando viram a formação pela primeira vez. Para muitos aquilo não foi só um avistamento. Foi um aviso, uma demonstração, uma presença que escolheu aparecer diante de milhares de pessoas ao mesmo tempo, como se quisesse ser vista. Mas vista para quê? Essa é a pergunta que permanece no ar. Alguns acreditam que foi um ensaio, outros acham que foi uma tentativa de contato. Há quem diga que foi uma sondagem, uma análise da população, uma espécie de teste comportamental. E há teorias ainda mais sombrias, de que aquilo não era uma nave, mas sim algo vivo, uma entidade gigantesca cruzando o céu, algo que desafia tudo que entendemos como biologia ou tecnologia. O Arizona nunca mais foi o mesmo. Até hoje, turistas visitam o local em busca de respostas. Pesquisadores ainda analisam os vídeos originais, e as autoridades continuam oferecendo explicações inconsistentes e contraditórias, como se a verdade fosse grande demais, ou perigosa demais, para ser revelada. O que realmente ocorreu naquela noite permanece como um dos maiores enigmas do século XX. E cada nova análise, cada novo depoimento, cada nova evidência adiciona mais camadas de mistério. Em vez de trazer clareza, talvez a verdade esteja oculta porque não estamos preparados para ela. Ou talvez esteja diante de nós o tempo todo, escondida na escuridão entre as estrelas, esperando o momento certo para revelar seu propósito. Mas, seja qual for a explicação, a noite das Phoenix Lights deixou um recado profundo e inquietante para a humanidade. Não estamos sozinhos, e talvez nunca tenhamos estado. Se você chegou até aqui, prepare-se, porque esse mistério é apenas o início. Há verdades ainda mais ocultas esperando para serem reveladas, e você não pode ficar de fora.